Daniela Rosário, empresária, empreendedora, CEO da editora Factual. Quem quiser hoje editar os seus livros, tem aqui uma editora que pode transformar os vossos sonhos em realidade. A Daniela, além de sensível, é um ser que toca corações e que todos os dias ela está pronta a ajudar os outros, mas hoje ela percebeu que também tem que se ajudar a ela. A editora Factual hoje é representada, é criada por ela e ela começou a contar contos que abraçam amor através do Rei das Flores. Então, uma salva de palmas para a Daniela Rosário. Obrigada por estás aqui. É uma honra receber-te como autora hoje, mas também como empresária e como dona de uma editora. Quem é a Daniela Rosário? Sem falares do que fazes. Já lá vamos. Quem és tu, minha querida? Ai, Olha, é um ratinho também. um ratinho não, um ratão. Um ratão. Um ratão. Parece que todo mundo, não é? Sente o ratinho aqui É a verdade. andar. Então, querida, quem és tu? Então, a Daniela é uma pessoa muito curiosa, muito estudiosa, muito observadora e criativa. Eu penso que é assim ainda a melhor palavra que me Criatividade. define, sim. E desassossegada, porque preciso de fazer coisas. Gosto muito de estar em constante movimento, digamos assim. Olha, hoje, se a tua criança estivesse aqui, que está, o que é que tu gostarias de lhe dizer sobre essa Daniela inquieta do passado e do presente? O que é que gostarias de dizer à tua criança? Que não podemos desistir dos nossos sonhos. Portanto, lutar por eles sempre, mesmo quando nos parece que não é possível. E há sempre um momento em que acabamos por acreditar que não vai acontecer. E, portanto, era isso que eu lhe diria. Acreditar e lutar por concretizar esses mesmos sonhos. Portanto, não é só querer, há que também fazer aqui muito trabalho de retaguarda, digamos assim. Né? E tu gostas muito de fazer esse trabalho de Eu gosto, retaguarda? eu Para depois gosto. serem livros lindos Eu gosto. da tua editora. Olha, tu gostavas de ser jornalista e eu escutei, não sei se foi em sonho ou não, que tu querias ir para a guerra como jornalista. É verdade? É verdade. Então, É verdade. conta-me um bocadinho da tua história. Como é que esse sonho, uma jornalista de guerra, isso era para quê? De onde é que isso veio? Então, nas vésperas dos exames nacionais, portanto, eu sempre quis ser professora. Eu queria ser professora, eu queria ensinar. Não sabia ainda muito bem o quê, mas eu sabia que queria ir para a área do ensino. Vésperas dos exames nacionais, eu digo, não é nada disto que eu quero é ir contar histórias e, portanto, eu vou para jornalismo. E a questão do jornalismo de guerra surge aqui nesse sentido, portanto, porque eu queria ir dar voz àquelas pessoas que não tinham voz. E que não podiam contar a história. E que não podiam contar as suas histórias. E daí a questão do jornalismo de guerra. Pelo caminho acabou por se perder, acabei depois por ir para a parte do marketing e também para a parte mais criativa, mas de facto eu queria era contar histórias. E começaste a contar histórias. Desde pequenina que sentiste esse chamado por contar histórias? Sim. E sempre adorei ler e ia criando as minhas histórias, não é? Na altura não saíram do papel, só viriam a sair do papel muito tempo depois, mas sempre foi algo que me foi acompanhando. Esta parte de puxar pela imaginação e pela criatividade, pelo criar, pelo imaginar. Olha, e quando é que tu verdadeiramente começaste a materializar o teu primeiro livro? Então, o meu primeiro livro chama-se A Borboleta Zulmira, que eu partilhei... Zulmira. Zulmira porquê?
Não sei, não tenho Ok, assim mas uma veio explicação. Mas a veio. borboleta Zulmira. Veio, sim. Foi pouco tempo depois de ter terminado a minha licenciatura e houve a oportunidade de lançar este livro que foi sendo escrito e, portanto, conta também assim uma história de uma borboleta, um bocadinho à semelhança de uma Daniela, uma borboleta que era diferente de todas as outras e ela imaginava certas coisas na sua cabeça, mas que não eram de facto assim. Portanto, Não tinha a eram ver- reais. Não. E então, e depois, através de uma aventura que ela vai passar, vai-se a perceber que lá está, era tudo fruto da sua imaginação. Exatamente. E não era real. Não era. Portanto, uma borboleta que tinha o corpo todo cor de laranja, todas as outras borboletas ali em seu redor tinham o corpo cheio de cores e, portanto, ela achava-se de facto diferente, exatamente. E, portanto, foi crescendo, sentindo-se diferente. Mas, afinal, não era nada disso. Ela é que se imaginava assim. Ninguém que estava à sua volta, de facto, havia dessa maneira. Olha que bonito, não é? Nós crescemos e tantas vezes nos sentimos diferentes e todos estamos a pensar no mesmo. Eu sou diferente e eu sou diferente e eu sou diferente. Olha, o que é que tu fizeste com a tua diferença ao longo dos tempos? Essa pergunta também é difícil. Então, estamos a furar a bolha. Bem, com esta minha diferença fui escrevendo livros. Foste escrevendo. Fui escrevendo livros. E houve uma altura em que, de facto, decidi também criar uma editora. E também para lançar livros diferentes, que querem marcar a diferença, porque nem todos os autores ambicionam o mesmo. E, portanto, esta editora nasce também muito desse motivo, que é escutar quem está do outro lado e perceber de facto o que é que ele quer, não é? O que é que o autor quer com a sua história, o que é que o impulsiona a trazer os seus livros ao mundo. Alguém aqui quer ser escritora? Então, bom. Temos aqui... Bora, já viste, não é? Adoro. Eu também adoro, minha querida. Olha, mas antes de falarmos sobre as pessoas que vão hoje fechar aqui um contrato contigo para escreverem os seus livros, quando é que tu sentiste que te tornaste a protagonista da tua história e começaste a assumir a tua vida a sério, a viver e não a sobreviver? Isso aconteceu contigo? Aconteceu, pois. Então eu tive assim um desafio em termos profissionais e foi a altura em que eu senti, é agora, isto é um empurrão da vida para me mexer e para ir fazer de facto algo que eu queria fazer, porque eu não trabalhava nesta. Ou seja, tu nesta trabalhavas área. por conta de outrem e Exatamente. trabalhavas numa área completamente diferente. Exatamente, sim. E perante esse desafio profissional, portanto, eu podia continuar no sítio onde estava, mas decidi de facto, não vou continuar e vou abrir um negócio próprio e, portanto, em julho despedi-me, em setembro abri uma... Exatamente, e que começou pela Academia da Editora num primeiro momento e depois a editora só... E o que é a Academia? A Academia é um projeto muito voltado para a parte da educação, da formação e da formação, sobretudo nesta parte mais criativa, ligada à escrita criativa e assim ao design, portanto, áreas assim muito, lá está. Da tua área, o exatamente. marketing, a comunicação, a criatividade. Exatamente. Vem daí. E depois Sim. da Academia, como é que tu pensaste em lançar a editora? Eu sabia que o primeiro livro desta editora tinha que ser eu a escrever, porque eu não podia querer oferecer ao outro algo que eu ainda não tinha experienciado, ou seja, eu estava a ser editada por outras editoras que honro profundamente, mas a minha editora estava a lançar um primeiro livro e eu pensei, não, este primeiro livro vou Sou ser eu. Exatamente. E surgiu então este Amor, o Rei das Flores, portanto, o primeiro conto de uma coleção que se chama Contos que Abraçam, que foi lançado o ano passado no Congresso Internacional da Felicidade e foi muito bonito, que eu também honro profundamente essa oportunidade. E, portanto, este foi o primeiro projeto dessa editora.
Porquê Amor, o Rei das Flores? Primeiro porque o amor, na minha opinião, é a base de tudo, o princípio de tudo. E, portanto, achei que seria assim um mote muito interessante para lançar este projeto. E este projeto é para que público? Eu há pouco estava a partilhar com a Catarina lá dentro. Eu acredito que, para miúdos e graúdos, eu acredito profundamente que as histórias infantis não são apenas para os mais pequeninos e, portanto, cada um de nós, quando ler esta história, vai fazer uma interpretação diferente. Da mesma. Exatamente. Portanto, é para todos. É para todos. E o que é que o Rei das Flores nos quer falar sobre amor? É uma história? Qual é a intenção deste livro? Este rei é um rei também muito diferente, portanto, todas as minhas personagens são todas um bocadinho fora da caixa. Então, este rei vivia num reino encantado, tinha um jardim maravilhoso, que só ele cuidava, portanto, ele não deixava ninguém entrar naquele jardim. Isso é interessante, para fazermos essa metáfora para a nossa vida, não é? Completamente. Que às vezes temos os nossos castelos, não deixamos entrar ninguém e às vezes perdemos oportunidades de criarmos juntos, dentro do nosso castelo, coisas tão bonitas. E o que é que o Rei das Flores faz? E o Rei das Flores fazia florais. Este rei fazia florais mágicos e que depois distribuía pela população do seu reino. Portanto, florais que ajudavam a combater a tristeza, florais que ajudavam a combater a ansiedade e, portanto, vejam só, um rei jardineiro e ainda por cima... Ajudava a curar as pessoas a curarem-se. Exatamente. E, portanto, ele dizia, eu não vou contar a história toda, mas ele dizia que não sabia o que era o amor e chamava-se amor. E depois acaba por passar também aí por uma peripécia, uma situação que lhe acaba por mostrar o que é de facto o amor. Exatamente. Quando é que tu assumes esse amor por ti e por sentires que estás no teu lugar agora? Nós sabemos que é um processo, é uma construção e principalmente ter uma editora vai ter o seu processo de construção e de expansão. Mas quando é que tu assumes... Como é que tu assumiste verdadeiramente esta missão? Outra pergunta difícil. Eu sinto que a partir do momento em que tomei a decisão de iniciar este percurso, foi esse... Só vai. Exatamente, só vai e depois no caminho vamos ajustando a o que houver para ajustar. Exatamente. Olha, e tu sentes que as pessoas gostam de ler? Como é que tu sentes o mercado? Como é que tu sentes as pessoas em relação à leitura? Essa pergunta também... Portanto, eu trabalho com crianças, com jovens e, de facto, incutir a leitura é difícil. Não é fácil nos dias de hoje, com tanta tecnologia que está... Sim, com tanto ruído. Exatamente, que está disponível. Mas lá está, como a Ana costuma dizer, é um passito a passito. É um passito a passito. É isso. E nós somos ferramentas para levar também os livros e a leitura a todos aqueles que muitas vezes acham que é chato, mas quando nós levamos um outro ponto de vista, as pessoas até gostam. Tu lês os livros aos teus filhos? Eu leio sim senhora, tenho ali a minha filhota. Tens ali a tua filhota. E o que é que eles acham da mãe? O que é que tu sentes, como é que eles te veem? Como autora e como editora? Eu penso que é um motivo de orgulho e a minha filhota acaba também por dar ideias e faz sugestões. Eu acho maravilhoso. Mãe, podias fazer assim ou podias fazer de outra maneira. Então acaba também por ir dando ali alguns inputs interessantes para este trabalho, que é muito criativo e vem muito também do coração e daquilo que estou a sentir. Que tipo de autores é que chegam até ti hoje em dia? São autores que querem, de facto, publicar livros com propósito e que trazem mensagens
muito fortes. E eu acredito que os livros têm essa coisa maravilhosa que Esse é poder. exatamente acabar por influenciar alguém que está numa situação semelhante, ou por outro lado inspirar a fazer diferente ou a fazer da mesma forma. Então eles trazem este poder, lá está. E como é que tu escolhes um livro? Porque com certeza que nem todos os autores que querem estar na tua editora, tu lhes dizes um sim, a alguns tens que dizer não. Sim, sim. É mesmo isso. Portanto, os livros têm que ser diferentes na medida em que trazem com eles histórias poderosas. Histórias que eu sinto que vão impactar os leitores, de alguma forma. Inspirando, inspirando sobretudo. E é por aí, é muito E essa por é aí. a tua intenção também, Sim, com os sim. teus livros. Sim, 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 inspirar outros. Inspirar. Olha, como é que tu foste na tua adolescência? Porque eu estava-te aqui a imaginar a tua rebeldia, o teu desassossego. Tu lembras de histórias sobre ti na tua adolescência? Não quando tu eras criança. Como é que os outros lidavam contigo com esse desassossego e ainda hoje? Como é que as pessoas que estão à tua volta lidam com o teu desassossego? Agora lá vai ela. Agora o que é que ela está a inventar que vai fazer? Eu sinto muito que me olham ainda assim, dessa maneira. Daniela, então mas agora? Mas tens a certeza? Mas vais fazer assim? E na minha adolescência eu acho que era mais calma, mais... Ok, então o desassossego foi aumentando. Ai, sim. E eu sinto que ainda tem tendência Aumentar. para crescer mais. Sim, 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 sim. A filhota quer vir aqui. Foi só aqui um toque. Ok. A ver se ela queria furar a bolha. Olha, pensa aí numa pergunta para a mãe. Assim, para ser uma pergunta daquelas difícil, que tu gostavas de lhe fazer, mas lá em casa não tens coragem. Faz-lhe aqui, pode ser? Sim? Olha, e como é que a tua família te vê? O teu marido, os teus pais, com todo este desassossego e com aquilo que tu trazes ao mundo tão bonito todos os dias? Eu penso que no início estranhavam um bocadinho. Ok. E agora já vão aceitando e percebendo que faz parte de mim este desassossego, este querer fazer, este querer trazer ao mundo. E, portanto, num primeiro momento estranharam, agora como se costuma dizer, portanto já E agora entranhou. Olha, E, portanto... o que é que te deu coragem para tu saíres de uma situação desconfortável onde não eras feliz e, na verdade, depois a vida até te empurrou? E depois, o que é que tu fizeste para teres essa coragem e para assumires? Porque as contas têm que ser pagas ao final do mês. Sim. Entendes o que eu quero dizer? Sim, sim, Como sim, é que se tem a coragem de, com toda a tua fé, lançares uma editora? Porque eu acho que é preciso muita coragem nos dias de hoje. Principalmente onde existe uma cultura tão disruptiva e que, cada vez mais, o livro físico é muito diferente agora, de há 20, de há 50 anos atrás, não é? Totalmente diferente. A expansão dos livreiros mudou. Como é que tu geres essa tua coragem? Qual foi a ferramenta, ou quais são as ferramentas que tu usas todos os dias para te manteres firme no teu lugar? Primeiro, aquela tal situação profissional acabou por me fazer repensar ali uma série de coisas e olhar para trás e pensar o que é que eu já tinha feito, o que é que eu não queria fazer mais e sentir que era agora. Não vou adiar mais fazer aquilo que eu de facto quero fazer. Eu quero escrever e quero trazer livros ao mundo. E, portanto, foi assim quase que lançar-me de cabeça. E sim... primeiro lanço-me de cabeça e depois começo a pensar, e agora? E daí ter partilhado a questão da academia, que é de facto o que acaba ainda hoje por impulsionar... Dar estrutura. Exatamente, e fazer com que seja possível que de facto a editora comece seja agora... saudável. Exatamente. E que continue o seu percurso. Isso.
Isso. E, portanto, ferramentas muitas aqui através da nossa Filipa, o Reiki, mais uma série de ferramentas aqui Era muito aí que eu voltadas. queria chegar. Ou Sim. seja, porque não chegas aqui pronta. Nós Ai, não. nascemos e somos um processo e uma construção. Um processo não é? O que é que o contínuo, sim. Reiki trouxe para a tua vida? Primeiro, tomar consciência do tal momento presente. Eu estou aqui agora. Portanto, Ok. aqui e agora, o que é que eu quero fazer? E tudo começa hoje, não é amanhã. Portanto, hoje, o que é que eu posso fazer diferente de ontem para caminhar para onde eu quero ir? E o Reiki trouxe muito essa consciência. Trouxe e traz a cada dia que passa. Também aliada a outras ferramentas que vou conhecendo e que também me vão ajudando aqui neste percurso a conhecer-me melhor, não é? A perceber quem eu sou e que me ajudam a lutar por estes objetivos e por estes sonhos. E pelo dia a dia. É isso, sim. Agora vamos para o público. Perguntas. A filha já tem ali uma pergunta. Eu sei. Vais perguntar, sabes quando? No final. Quando a mãe te for dar aí um beijinho. Pode ser? Quem é que quer fazer uma pergunta? A Daniela Rosário. Bora lá furar a bolha. Ai, está tudo tão envergonhado. Eu acho que tu queres. Não queres? Não. Só para não ser diferente. Olá, mais uma vez, parabéns. A minha pergunta é: quais é que são as características que um autor tem de ter para escrever um livro best-seller? Essa pergunta é muito interessante. Sim. Eu ontem partilhava com uma autora que este trabalho de ser também editora, portanto, a responsabilidade, na minha opinião, é 50% do escritor e os outros 50% da editora. E, portanto, há muito trabalho que deve ser feito também na área da promoção e de levar o livro para o mundo. Mas, portanto, se por um lado o livro tem que ter qualidade, não é? E tem que, lá está, tocar os corações de quem o lê, de alguma forma, incitar a curiosidade, provocar nele algo, não é? Que desperte vontade de fazer qualquer coisa. Por outro lado, temos que aliar esta parte da comunicação e da promoção. E, portanto, um autor best-seller tem que passar aqui por uma série ou ter uma série de variáveis que acabam por contribuir para isso. Obrigada. Mais alguém? Ana. Olá. Muito prazer em conhecer o seu trabalho. Não o conhecia, que bom que tive esta oportunidade também. E creio que... Olha, tu queres escrever um livro? Quero. Não sabia, mas quero. Ai, adoro. Mas era um pouco por aí e vou apanhar por aí. Nós ouvimos muitos autores, escritores, mas autores também de outro tipo de obras, a dizer: isto é uma coisa que vinha de criança, que se calhar eu redescobri, que afinal gostava. Não é? E as crianças? Elas também podem ser escritoras, autoras na sua editora? Claro que e sim. levar a mensagem que às vezes através da escrita, ou da escrita por símbolos, ou pelos desenhos, ou pelas ilustrações, eles conseguem também por aí? Conseguimos, sim. Também aqui há tempos alguém me perguntou qual é o catálogo editorial da editora Factual. Pois não há. Não há. E, portanto, como há pouco penso que acabei por ir partilhando, os livros têm que ter de facto alma, têm que acrescentar algo à sociedade e àquilo que já existe. E, portanto, sim. Claro que sim, respondendo à sua pergunta. Portanto, se houver alguma criança ou algum adolescente que esteja aqui e que queira começar a escrever... E que seja um criador. Claro, claro que sim. Porque muitas vezes nós temos a tendência a dizer aos miúdos: epá, quando tu fores grande, como se não fossem Exatamente. já enormes, grandes, não há necessidade de adiar. se calhar vais escrever um livro, se calhar vais ilustrar uma obra, se calhar. Exatamente. É o Esperemos aqui e que sim, agora. não é? E, na verdade, aqui pode agora. ser já. E porque não já? Porque nós temos nas nossas famílias, nas escolas, miúdos com potencial incrível e que lhes dizemos que tu até és, mas olha, não é para agora, é só para daqui.
quando tu descobrires que afinal tens uma editora ou que tens alguém e que tomaste a coragem para ir. Mas eles estão a criar todos os dias. E então daí a minha questão, e ainda bem que há portas abertas. Ai, sim, vamos a isso. Que bom, maravilhoso. Mais alguém quer fazer alguma questão? Daniela, aquela mensagem final. Tens aí uma mensagem do coração, deste amor, deste livro maravilhoso, que depois podem adquirir, também podem ter aqui um autógrafo da autora, que também é editora. Uma mensagem, querida. Sim, a minha mensagem é que não devemos desistir nunca dos nossos sonhos por mais tempo que levemos a concretizá-los. Vão existir sempre desafios, mas se nós realmente quisermos algo, há que lutar por isso, independentemente do tempo que levemos a chegar lá. E é essa a Muito mensagem. bem. Muitos sonhos aqui, não é? Muita gente a falar de sonhos. E é muito interessante, até mesmo lá em casa, depois quem nos escute. Eu hoje vou fazer até algo diferente e passar um trabalho para crescer, até para nós. Quando chegarmos a casa hoje e quem nos estiver a escutar, vá buscar uma folha de papel em branco e comecem a desenhar uma árvore. Nas raízes, coloquem aqueles desafios que nos desafiaram, que foram frustrantes, mas nessas raízes coloquem o que é que eu aprendi? O quanto estes desafios me trouxeram de tanta potência. Depois nos ramos, que possamos colocar os nossos sonhos, que possamos colocar as ações para esses sonhos e que coloquemos no cimo da árvore. É hoje que eu vou furar a bolha. Minha querida, muito obrigada. Uma salva de palmas para a Daniela Rosário.